acabada que está sempre sendo retomada pela posteridade e gerando outros futuros que talvez tenha iniciado ali no primeiro gesto humano numa parede de caverna. Origem da Tragédia no Espírito da Música, um clássico, né? Poli Dionísio, um clássico. Eu estou pensando aqui, não sei se vou pronunciar de forma correta, mas a história dele, assim, quando eu vi, nossa, eu fiquei assim, até pensando no Nietzsche, né? Eu fiquei assim bastante emocionado, que é do pintor do americano Rothko, que ele foi chamado para fazer um mural no prédio das Sigras, iam pagar milhões de dólares para ele. Ele leu A Origem da Tragédia no Espírito da Música do Nietzsche, fez uma obra abstrato, e aí ele foi até lá o local almoçar, né? Coisa e tal, e aí ele percebeu o seguinte, que aquelas pessoas que ali estavam, que pagavam 300 dólares para almoçar, ele achou aquilo um absurdo. Ele falou, não, ninguém vai prestar atenção na minha obra aqui, né? E ele desfez o contrato com a obra pronta, com milhões de dólares na conta, falou, não quero saber. Morreu na praia, embriagado e louco. Como é que você vê essa questão da obra de arte? Aí a gente cai um pouco no Schopenhauer, né? Essa questão da loucura e da genialidade. Como é que você vê, você que estuda, né? Teoricamente, observa, vai observar as obras, né? Enfim, como é que você percebe essa coisa de loucura e genialidade no artista? Não, essa ideia do gênio também é uma construção, né? Que vem muito dessa visão mais personalista, né? Do gênio. Vasari foi um artista um grande historiador, né? Que funda uma certa pretensão de arte, que vai falar, né? Dos artistas geniais. Kant também fala muito da ideia do gênio, né? Sem dúvida, né? A gente pode tratá-los como gênios, mas também pode tratar como um fruto, né? De um momento, como eu falava, de uma sociedade, de um período, né? Mas também tem isso muito nas vanguardas, né? Artistas que estavam ali à frente do seu próprio tempo, como o próprio termo vanguarda pressupõe, né? O termo vanguarda é um termo que vem do vocabulário militar, a tropa que está na frente, né? Daí isso é levado para o campo, né? Para o tempo, né? Então está à frente do próprio tempo. E aí ele é incompreendido, porque ele está propondo coisas que a sociedade, que o mundo ao redor ainda não está, talvez, preparado para absorver, para compreender, para dizer que aquilo não é arte, que aquilo é outra coisa, que aquilo é mentira, que aquilo, né? Então essa ideia de incompreensão do artista é uma ideia muito moderna, né? O artista moderno é esse artista incompreendido, é esse artista que está com valores que não coincidem plenamente com os valores de sua época, né? E essa disjunção entre os valores da arte da época gera muitas coisas, às vezes suicídios, às vezes loucuras, às vezes, né, assassinatos, né, às vezes queimas de obras, às vezes, né, depende do momento, a sociedade, o mundo se relaciona de um modo distinto com a arte daquele tempo, mas é importante perceber que o artista também é essa figura que ele é a expressão de uma época, mas às vezes ele também está à frente da sua própria época, e aí né, essa ideia do artista visionário, um artista que enxerga mais longe, que consegue ver mais coisas do que os que estão ao seu redor. Mas que também acontece pouco com a ciência, com Galileu, que enxergou muito mais longe na época, né, que falou que, né, o Sol que estava no centro e não a Terra, e aconteceu o que aconteceu com ele. Então, a ciência e a arte, muitas vezes, né, elas estão à frente do próprio tempo, né? Claro que a gente tem passado aí num momento, falávamos agora, é difícil, né, com negações da ciência, com anticientificismo, com uma coisa que é incompreensível, né, nos nossos tempos, pensar que alguém possa negar a ciência, mas também nega a arte do mesmo modo, né? Também tem uma recusa da cultura, né? Uma recusa dos valores humanistas, valores, né, fundamentais para a história da humanidade. E então, às vezes a gente tem percebido o inverso, né? Aquele artista que já não é mais o incompreendido, aquele artista que tem a ver com a arte pop, né? Talvez ela seja inaugural nisso. O artista pop é aquele artista que está plenamente integrado com o seu tempo, ele representa aqueles valores. O Andy Warhol era um pouco isso, né? Se o Rothko tinha essa coisa, né, atormentada, o Warhol estava, né, ali, né, por mais atormentado que também pudesse ser, né, porque ninguém, né, passa ileso pelo mundo,
mas ele frequentava ali a vida social, era reconhecido, né, em vida, não aquela coisa do Van Gogh, que foi incompreendido em vida. O Andy Warhol foi reconhecido em vida, né? Picasso também foi reconhecido em vida, mas mais no final da vida, né? E aí é uma outra relação que se estabelece com a sociedade, com o mundo, é muito mais uma relação, né, de cumplicidade, né? Tem uma história que me contaram uma vez que o Picasso, já reconhecido, ia nos bares, né? Na hora de pagar a conta, ele pedia a conta, pegava um guardanapo, fazia um desenho e dava o guardanapo, falava, fica com troco, e o restaurante aceitava, o bar aceitava, porque sabia que aquele rabisco valia mais do que a conta, né? Então, é um pouco maluco isso. Às vezes o artista é incompreendido, mas às vezes ele também abusa um pouco do seu poder, né, de mercado, que acontece com parte deles. Uma parte pequena, mas acontece, né? E falando em vanguarda,